Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar das últimas de Grêmio, que eu quero falar com vocês, repercutir com vocês aqui a entrevista que o Arezzo concedeu pro Ovación, né, lá do El País, lá do Uruguai, falando sobre a situação dele aqui no Grêmio. O jogador colocou a sua insatisfação com o que vem acontecendo desde a chegada dele aqui no Tricolor. Foram 12 jogos apenas entrando no segundo tempo. Teve uma partida que ele acabou entrando no Grenal, mas aí foi pela equipe sub-20. Enfim, ele não tá nada satisfeito com essa situação e ele expôs tudo isso em entrevista ao jornal lá do Uruguai. Vamos fazer o seguinte, tá chegando agora, deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, bora falar das últimas de Grêmio, porque eu quero trazer uns bastidores importantes pra vocês nesse nosso vídeo, inclusive falando sobre Renato. Porque tem um bastidor importante, é uma bomba, eu até diria pra vocês, tá? Há quem já desconfiasse da situação, mas a certeza nós estamos tendo ao longo agora desse processo de que o Renato vai sair, e a gente vai falar sobre tudo isso, mas eu quero trazer pra vocês primeiro esta repercussão da entrevista do Arezzo pro Ovación. Essa entrevista que ele concedeu, onde ele colocou a sua insatisfação por não estar ganhando minutagens aqui no Tricolor. Ele esperava chegar aqui e ganhar minutagens, jogar. Afinal de contas, é por esse motivo que ele saiu da Europa. Ele já havia feito esse movimento, foi para o Peñarol e aí começou a jogar e começou a se destacar por lá. Voltou para a Europa e agora vindo para o Grêmio, ele esperava que esse movimento acontecesse da mesma forma, o que não aconteceu. Vou abrir aspas porque ele falou lá pro Ovación, tá? Porque é importante nós termos a visão do jogador da forma como ele disse. Abre aspas. Eu encaro de forma tranquila, mas não com as expectativas que imaginava na hora de vir. Porque claramente minha chegada da Europa sempre foi com a ideia de jogar como fiz quando vim ao Peñarol, com o objetivo de ser protagonista e voltar a me sentir eu mesmo, o que nestes 6 meses não ocorreu. 6 meses no Tricolor, tá? Vou seguir. Estou pensando em treinar e ver o que acontece no próximo ano. A expectativa que eu tinha de jogar mais minutos e ajudar a equipe não saiu como o esperado. Mas é preciso esperar pelo que está por vir. Assinei um contrato longo e isso me dá tranquilidade. Fecha aspas aí para a fala então do Arezzo, que claramente não está satisfeito, está frustrado com o que aconteceu desde a sua chegada aqui no Tricolor. Ganhou poucos minutos, não teve muito espaço com o Renato, não teve muito espaço em relação ao Monsalve, ao Aravena, como a gente vem acompanhando. O Aravena mesmo chegou à seleção, com a seleção chilena, né? Chegou à seleção por conta do desempenho dele aqui no Tricolor. Então o Arezzo claramente não está satisfeito com o que está acontecendo. Só que ele também foi questionado sobre a sua relação com Ignacio Ruglio, né, que é o presidente do Peñarol, o clube onde ele mesmo cita que atuou e que teve oportunidades quando voltou aqui para a América do Sul, e ele disse que tem uma boa relação, inclusive, com o presidente do Peñarol, que eles conversam a todo instante. O Peñarol mantém sempre portas abertas para quando ele quiser voltar, inclusive é o desejo do Peñarol, tá? Mas não tem bala na agulha, os caras não têm dinheiro. O Arezzo fechou um contrato com o Grêmio até 2028. O Grêmio não pretende negociar o Arezzo. A ideia é aproveitá-lo em 2025, justamente em um cenário onde ele teria mais oportunidades com o próximo técnico, a próxima comissão técnica, e aí claro, dependendo também da situação do Diego Costa, se fica, não fica, mas enfim, a ideia é que o Arezzo ganhe mais oportunidades na próxima temporada. A conversa com o presidente do Peñarol é sempre naquele tom amistoso, até porque o presidente do Peñarol, por óbvio, é um torcedor, então tem aquela situação, porque o Arezzo, quando saiu de lá, ele deixou saudades, ele fez uma boa temporada por lá e os caras gostariam de tê-lo de volta, só que nesse momento esta situação é totalmente inviável, até porque o Grêmio não quer negociá-lo, e o Arezzo, embora esteja frustrado, embora não seja o que ele esperava aqui no Tricolor, ele mesmo deixa muito claro que vai esperar, até porque ele tem um contrato longo com o Grêmio e isso dá mais tranquilidade, como ele disse. Só que eu quero falar com vocês, eu quero trazer para vocês e engatar já nessa sequência aqui de momento falando de grupo,
que o Arezzo, ele não é o único jogador que não está satisfeito com a situação do Grêmio, com a situação vivida no tricolor. O Diogo Rossi trouxe hoje pela manhã uma informação importante de bastidor que ele acabou conseguindo lá no tricolor, que é uma informação que ela eu vou dizer que ela complementa tudo o que a gente já tinha, só que eu digo para vocês até que ela revela situações que nós já imaginávamos. O Diogo Rossi trouxe uma informação de que ele conseguiu com bastidores, pessoas nos bastidores, que o confidenciaram que o Renato ele não estava desmotivado. O Renato ele se desmotivou agora nessa reta final, justamente porque o grupo não comprou as suas ideias. O grupo se desmotivou antes do Renato. A informação de bastidor do Diogo é: o grupo acabou desmotivando o Renato nessa consequência de tudo. O grupo não parte do grupo, né? E aí acaba atingindo toda uma consequência, mas o grupo não comprou a ideia do Renato. Alguns jogadores não compraram o que era proposto pelo Renato. E como treinava durante a semana, quando chegava nos jogos não era executado, o Renato acabou se desmotivando. O que complementa essa informação do Diogo que ele também acabou trazendo é que o Grêmio já trabalha nas possibilidades de novo técnico para 2025. Renato vai sair. Renato, inclusive, já se despede de funcionários do clube, já conversa com o pessoal do CT Luiz Carvalho. O pessoal tem uma camisa, uma camiseta, quer que o Renato autografe, então traz a camiseta. O Renato vai na boa, ele tem uma relação muito boa com todo mundo. Ele é um cara muito querido, né? O Renato trabalha. Há quantos anos o Renato está no meio ali no CT Luiz Carvalho, todos os funcionários e tudo mais, acaba fazendo uma família no dia a dia, né? Então tem essa relação muito próxima com esses funcionários, e a esses funcionários o Renato já está dizendo que não fica na próxima temporada e dizendo, quer trazer a camisa para me autografar, manter e tal. É isso que já está acontecendo nos bastidores. Bom, aqui eu quero emendar com vocês uma situação que a gente já conversou na sexta-feira. Ontem eu conversei aqui com vocês em live também. Os jogadores também têm uma parcela de responsabilidade para mim nessa situação toda, que é, eles não querem o Renato? Beleza. A grande parte da torcida também não quer. Só que eu quero entender até onde os jogadores também têm responsabilidade nesse processo que o Grêmio está vivendo e nessa situação que o Grêmio está se colocando. Porque nós temos 40 pontos, tá? A projeção que o Grêmio faz é de chegar a 44 pontos para poder escapar da zona de rebaixamento, escapar de qualquer possibilidade de entrar na zona de rebaixamento. Então o Grêmio tem mais 4 pontos para encontrar num jogo contra o Cruzeiro fora de casa, super difícil, uma partida contra o São Paulo em casa, num jogo super difícil contra o Vitória lá no Barradão e depois contra o Corinthians aqui na última rodada. Então nós temos pelo menos um empate e uma vitória para conseguir esses 4 jogos. O Bright White e o Reinaldo, na zona mista, depois do confronto contra o Juventude, foram e disseram, olha, a gente treinou durante a semana, chegou na hora do jogo, a gente não executou absolutamente nada do que foi treinado. Então, assim, esses jogadores não querem mais o Renato? Beleza. O Renato não fica para a próxima temporada e todo mundo sabe disso. Não tem mais como reverter a situação. O Renato não fica. Não fica, tá? O Renato não vai ficar para 2025. Esses jogadores agora precisam entender também a situação em que eles estão colocando o Grêmio. É uma situação perigosa, uma situação de alerta. Nós precisamos estar atentos. Porque o Grêmio não pode cair, gente. A situação financeira do Grêmio não permite um rebaixamento. Esses jogadores precisam entender se eles estavam fazendo o corpo mole, se estava havendo uma situação de não querer que o Renato siga e aí sim começar a fazer uma operação tartaruga, entre muitas aspas. Esses jogadores precisam entender que conseguiram o que queria. Beleza. O Renato... Tu pode ter a tua crítica qualquer em cima do Renato. O Renato não é bom treinador. O Renato não treina. O Renato é treinador de rachão. O Renato não sei o quê. Beleza. Mas a partir do momento que 2 jogadores vão pra zona mista e dizem, os caras não colocaram em prática o que a gente treinou. Não é culpa do treinador. Não é culpa da torcida. É culpa nossa mesmo. Bom, vamos lá, né, gente? O Grêmio está acima de qualquer jogador. O Grêmio está acima de qualquer protesto de treinador. O Grêmio precisa ser colocado à frente de qualquer outra situação. Eu não quero ver o Grêmio numa segunda divisão.
Os jogadores já conseguiram. Renato não fica. Beleza, show de bola. Agora é lutar. Agora é jogar. Agora é responder. Responder. Bom, pro jogo contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira, o Grêmio tem um problema. Rodrigo Eli, que acabou machucando ali o peito do pé, como a gente costuma dizer, né? Ele segue fora dos treinamentos, está afastado. No treino do último domingo, o Renato colocou Jeromel ao lado do Gemerson, que está retornando de suspensão. Então, a ideia de time nesse momento é com Jeromel e Gemerson formando ali a defesa do tricolor. Lembrando que Gustavo Martins está à disposição. A grande dúvida dessa questão, para mim, é: o Renato vai com Cristaldo de meia ou vai jogar com 3 volantes e aí manteria, no caso, o Edenilson ao lado de Vijaçante e Dodge? É a pergunta de milhões. Lá na frente me parece meio óbvio que voltam Aravena e Soteldo à titularidade. Vamos pensar numa equipe aí tendo Marquezin, João Pedro, Jeromel, o Gemerson e o Reinaldo, Dodge e Vijaçante. Aí fica a grande pergunta se vai o Edenilson como um terceiro volante ou o Cristaldo como um meia. Fica nessa dúvida também. Soteldo pela esquerda, Aravena e lá no comando do ataque, tendo ele, o Bright White, como nosso titular no ataque. Beleza? Te inscreve, deixa o like. Qual é o teu time ideal para esse confronto? Tô preocupado, hein? Tô muito preocupado. Os jogadores precisam entender o nosso momento, precisam entender as suas responsabilidades. Renato não fica, beleza, agora é lutar e jogar. Jogar. A gente precisa entender o momento que o Grêmio está vivendo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.